Atenção, INSS sofre mais uma derrota nos tribunais. É isso mesmo, meus amigos. O STJ já havia batido o martelo e agora o STF decidiu. Tema 1225. Pode comemorar, pessoal, mais uma derrota do INSS. E vamos ver, sem perder tempo, do que se trata. Eu vou colocar na tela a decisão para vocês. Olha aí, pessoal, trata-se de recurso extraordinário, assim como a revisão da vida toda, interposto pelo INSS contra um acórdão do STJ. E o que o STJ decidiu? Já vamos ver diretamente sobre o que foi tratado. Previdenciário e processo civil, recurso especial representativo de controvérsia de natureza repetitiva, ou seja, eram vários processos correndo sobre o mesmo tema, e aí dá uma só decisão para valer para os outros processos. Auxílio acidente decorrente da cessação do auxílio doença. Qual a fixação do termo inicial? Olha aí, pessoal, vem entender comigo. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte, ora recorrente, em face do INSS, objetivando a concessão do auxílio acidente, que foi precedido de auxílio doença acidentário. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, o INSS, à concessão do auxílio acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas do benefício. O tribunal de origem, conquanto reconhecendo que ficou provado, inclusive por prova pericial, a existência de sequelas do acidente que reduzem a capacidade funcional e de trabalho do autor e demandam um permanente maior esforço, além do nexo causal, reconhecido tanto pela sua empregadora que emitiu a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, como pela autarquia, ao conceder-lhe auxílio doença por acidente de trabalho, deu parcial provimento e a remessa para o STJ. E aí a controvérsia em apreciação ficou na fixação do termo inicial do auxílio acidente decorrente da cessação do auxílio doença. O que acontece, né? O artigo 86 da Lei 8.213 prevê a concessão do auxílio acidente como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho. E também diz que o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Tratando-se da concessão de auxílio acidente precedido de auxílio doença, a lei traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial e mesmo assim o INSS queria bater de frente. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o auxílio do acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. E inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. E inexistentes o auxílio doença e também o requerimento administrativo, o auxílio acidente tomará por termo inicial a data da citação. E aí, olha aí a tese fixada, né, pelo STJ. O termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença que lhe deu origem, observando, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas. Aquela prescrição de 5 anos, até ressalvados 5 anos anteriores, né? E aí, o que acontece? O INSS, olha isso, pessoal, ele entrou com um recurso extraordinário, querendo colar aquela mesma história que colou na revisão da vida toda. Ele falou, olha, a questão possui repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos das partes, com relevância sob os pontos de vista econômico, jurídico e social. Olha aí, pessoal, a mesma argumentação que ele quis usar na revisão da vida toda e que ele usa em todo o processo. O problema foi que colou na revisão da vida toda, né? Isso aí não era nem para o STF estar julgando, era para o STJ ter a sua decisão confirmada, simplesmente isso. E aí, o que acontece? Ele fala que a obrigação de pagar valores de auxílio acidente sem a realização de perícia administrativa causaria uma insegurança jurídica. Olha aí, pessoal. Só que aí você vai agendar uma perícia no INSS e aí? Quando você é atendido? A Deus dará. Não tem como, pessoal. É mais de 1,5 milhão de pedidos na fila do INSS. Ninguém agenda a perícia, ninguém agenda nada. Aí quando você faz um pedido judicial, o perito de confiança do juiz é um perito imparcial, não é um perito que recebe seu salário
pelo INSS. E aí ele vai fazer a perícia de forma imparcial. E o INSS falou, não, tem que ter realização de perícia administrativa, tem que esperar 2, 3 anos aqui para a gente agendar a sua perícia. Olha isso, pessoal. E falou que há milhares de demandas judiciais aforadas a cada ano contra a autarquia de previdência postulando a concessão de auxílio acidente. Ele fala aqui, ó, milhares de demandas. Só que o INSS, ele tem os dados. Por que ele não falou exatamente o número? Ele quer inflar, né? Ele quer jogar o STF contra a população. Ele quer jogar o STF contra o segurado que precisa do auxílio doença, do auxílio acidente ou de algum outro auxílio, de um requerimento de aposentadoria por invalidez. Ele quer jogar o STF contra a população, mas não deu certo, pessoal. Por quê? Porque olha só, vamos aqui diretamente para o que o STF decidiu. Então o STJ viu, né? Vocês viram que já pode conceder o auxílio acidente decorrente da cessação do auxílio doença. Então acabou o auxílio doença, já tá valendo o auxílio acidente, não tem que fazer nova perícia, não tem que fazer nada disso não, já foi feito a perícia lá atrás. E aí, o que acontece, né? O INSS recorrendo, falando desses, não, é impacto econômico, é impacto social, é não sei o quê, mas aí, pessoal, a tese fixada foi a seguinte: é infraconstitucional. A ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição do termo inicial do auxílio acidente decorrente de cessação do auxílio doença. Olha aí, pessoal, de acordo com o artigo 1035 do Código de Processo Civil e também do Regimento Interno do STF, o próprio Luiz Fux declarou aqui, ó, natureza infraconstitucional da matéria. O que é isso, né? Essa natureza que não alcança a Constituição, infraconstitucional, está abaixo da Constituição. O STF é o guardião da Constituição. Se não tiver discussão constitucional, não vai subir recurso por STF, com aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, isso mesmo. E aí ele propôs a matéria e apreciação dos demais ministros da Corte. Então pode ver que isso aí, né, isso aí foi o voto do Fux, né, um tempo atrás. Aí agora saiu o acórdão, inclusive se você quer saber da revisão da vida toda, né, qual o tempo que demora entre sair uma decisão e ser publicado o acórdão. Por que é importante saber isso? Porque é importante saber a data inicial do prazo para embargo de declaração. Então isso aqui o Fux decidiu em junho, tá? Só que aí foi uma decisão do relator, ele propôs a tese, né? Aí o STF decidiu agora e cerca de 1 semana e meia, 2 semanas depois é que foi publicado o acórdão. Então você já fica sabendo mais essa informação também, se você está aguardando a revisão da vida toda, né? Saiu ali a decisão da revisão da vida toda, o prazo para embargos de declaração vai correr a partir da publicação do acórdão e que, nesse caso aqui, por exemplo, para você já ter uma noção, demorou 1 semana e meia a 2 semanas, tá certo, pessoal? Então, inscreva-se no canal, deixa o seu like, mais uma porrada aqui do INSS, né? Só tá saindo várias decisões a favor dos aposentados, pensionistas e segurados do INSS, mas é claro que nós queremos aqui a revisão da vida toda. Só que não dá para reclamar, né, pessoal? Pelo menos todas as decisões têm sido aí contra o INSS, realmente querendo recorrer até onde não der mais, pessoal. Então, inscreva-se aqui, estamos juntos e até a próxima.